E nós vemos isso em Jesus. Jesus era covarde? Não. Jesus andava fugindo? Se Jesus fosse covarde, nem em Jerusalém pisava. E nós temos esse legado sobre nós. Aqui se tem valentes de Davi, mas aqui há valentes de Jesus. Eu citei como ungidos, poderosos, restaurados, corajosos, ousados. Eram os valentes de Davi. Mas eu quero citar como é maravilhoso, poderoso o agir de Deus nas vidas dos valentes de Jesus nessa casa. Glória a Deus. E quando a gente vai falar de grupo de missões, meus irmãos, se entenda uma coisa. Eu quero explicar que existe atualmente dois modelos de igreja. E eu não estou falando modelo de igreja na Escritura, eu estou falando dois modelos de igreja que nós contemplamos com nossos olhos. Amém? O primeiro modelo é uma igreja que atrai. Esse modelo é muito perigoso. Porque se a igreja fala assim, peraí, essa é a igreja A, que é o modelo que atrai, e essa aqui é a igreja B, que é o modelo que vai ao encontro. A igreja que atrai, o que vamos fazer? Nós temos que fazer uma igreja que atrai. Tem assim. Nós somos missionários, vamos fazer uma igreja que atrai. Peraí. Então ela tem que ter um louvor. O louvor que atrai. Ela tem que ter um ambiente muito confortável para que atraia pessoas para querer estar ali. Cadeiras, ar-condicionado. Se puder até o ar ter um perfumezinho, um cheirinho de flores. Não tem um. Você já viu uma maquininha que fica assim, café soprando de vez em quando? Unificador. É um unificador. É. Eu até assustei com isso um dia, eu fui no dentista, estava soprando dentro do banheiro, mas depois eu fui ver. É uma maquininha que fica soprando perfume naquele lugar. A igreja que atrai tem que ter isso. A igreja que atrai tem que ter conforto. A fachada da igreja que atrai, meus irmãos, nós vamos ter que colocar até espelho. Assim ficou bonito. As letras, vamos colocar a igreja que atrai. Ah não, pastor, a igreja que atrai já não atrai. Vamos pôr IQA. Igreja que atrai. Agora vai ficar chique. Olha como é que é bonito aí IQA. Aí tem que fazer uma letra bem doida. Vamos usar os designers, né? Comunicação visual. Uma fachada tem que ter dourado, preto, tem que passar luxo. Parece os maçons, né? Quem já viu uma fachada numa loja maçom? Costuma ser preto, né? Com os negócios dourados. Porque passa a imagem de luxo. Atrai, não atrai? Tanta gente querendo ser maçom, não tem? O cara nem sabe o que é ser maçom e está querendo ser maçom achando que vai ficar rico. Na igreja que atrai, é assim. Então nós temos que ter um ambiente bonito. Os pastores, meu Deus, se puder usar terno italiano, as mais tradicionais da igreja que atrai, terno italiano. E as mais moderninhas, aquela calça que parece que é 5 números menor. O pastor parece um cantor sertanejo, que é aquela calça que está torada, que se ele der um glória a
igreja é que eu sou. Para isso, a igreja que atrai tem que ter pessoas para compor. E infelizmente, eu quero dar uma notícia para você que é crente aqui. Você sabia que a maioria das músicas que a gente canta foi composta por gente que nem crente é? Recebeu para compor? Sabia disso? Demanda de quem? A igreja que atrai. Só que a igreja que atrai, como ela trabalha com algo que nesse século é hipervalorizado, que é o consumismo. É hipervalorizado hoje em dia o consumismo, não é? A pessoa que trabalha, que ganha até 2.000, vamos supor, e compra um celular de 7.000, eu dou 6 meses para dar esse dinheiro para comprar um de 14.000. E essa pessoa, ela é atraída pela igreja que atrai. E quando ela entra na igreja que atrai, a palavra do pastor começa também a cansar. Porque vai começar a ter que chamar pastores de fora, o pastor da moda. Vai ter que chamar o pastor que faz como é distante, né? É isso mesmo? Standard, né? O pastor que vem contra a piadinha aqui. Vem esperar, né? Aí Deus falou, vou conhecer, esperar, mas cansa isso também. E a igreja que atrai, com o tempo, ela fica entupida de crente que foi atraído pela carne. E uma igreja que atrai só tem crente carnal. E da carne nada se aproveita. E aí você tem que escolher. Será que eu fui chamado para criar uma igreja que atrai? Ou será que eu fui chamado para criar uma igreja que faz? Porque a igreja que vai, ela vai até o aflito, ela vai até o doente, ela vai até o perdido, ela se assenta aonde que um outro da venda das roupas importadas não se assentaria. E o público dela não é um público que quer satisfazer a carne, é um público sedento de vida e de misericórdia e de salvação. E a igreja que vai não é a igreja que atrai. A igreja que vai é a igreja missionária, é a igreja de Jesus, é a igreja que Jesus, olhando nos olhos dos discípulos, disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Essa é a igreja que vai. E a igreja que vai, ela não pode ser formada pelos covardes da igreja que atrai. Porque os covardes da igreja que atrai, eles são acomodados. Os covardes da igreja que atrai se acomodam com qualquer coisa, se conformam com qualquer luxo, se satisfazem com qualquer massagem no seu ego. Mas a igreja que vai, ela tem uma demanda de valentes, de servos, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que não vendem a sua fé. Glória a Deus. Na igreja que atrai, tem tudo, menos o Senhor Jesus. Tem tudo. Ela tem, mas ela não é. Ela pensa que tem, que ela está coberta, abastada, rica, farta, mas ela não é. Ela é pobre e nua, uma vergonha diante do altar do rei, que esvaziou da sua glória para pregar no meio dos pecadores a verdade. A igreja que vai é a igreja formada por valentes, como valentes de Davi. Agora, você sabe quem são esses caras que eu estou falando aqui? Tem um cara
E quando todo mundo falou assim: meu Deus, olha os exércitos dos filisteus, vamos fugir, e todo mundo fugiu, tem um cara aqui que passou a mão na espada e falou: esse pedacinho aqui ninguém entra, porque Deus me deu. E ele sozinho lutou tanto, que a espada agarrou na sua mão. Os valentes de Jesus aqui, quando vem a luta, você se agarra na espada ou você está fugindo? Porque os membros da igreja que atraem no primeiro se espalham, mas os valentes da igreja que vai, eles trazem em si as marcas das batalhas. E quem tem cicatriz de batalha, meu irmão, não costuma fugir fácil, não. Quem tem cicatriz de batalha por amor ao Evangelho, não foge fácil, não. Na igreja que atrai, quando a gente fala assim: vamos fazer um projeto. Você sabe o que é efeito manada? Efeito manada é quando está todo mundo assim, vai ficar aqui, a fila para pegar o metrô. Aí de repente alguém olha assim, fala assim, e começa a correr de lado, você começa a correr também. E é igual a manada lá no meio de animais. Quando houve um barulho, todo mundo corre no mesmo lado. Os índios americanos, quando eles iam caçar os búfalos, às vezes 4, 5 homens, para mais de uma centena de búfalos, eles vinham assim abaixadinho, igual o diabo faz. Chegava pertinho daqueles búfalos, de um lado de cá os índios, no meio os búfalos, do outro lado o despenhadeiro. Quando eles estavam bem pertinho, eles levantavam desse jeito. Os búfalos. Depois eles só iam embaixo pegar a carne. Na igreja que atrai, os crentes são a mesma coisa. Todo mundo fala: hoje essa igreja dá um avivamento. Aí todo mundo, glória! Porque ele vai para manada, porque ele vai para o além, porque ele precisa de incentivo o tempo todo. Vai andando, vai conseguir. Mas a igreja que tem os valentes, como os valentes de Davi não precisava ficar o tempo todo incentivando esse povo, não. Esse povo tinha propósito e senso de responsabilidade com a missão. Glória a Deus. Esse povo é um povo que tem propósito de Deus. Se você tem propósito de Deus, você tem senso de responsabilidade. Você faz porque você está servindo a Deus. Davi, quando estava fugindo para ser morto, perseguido por Saul, já era ungido, já tinha uma visão. Qual é a visão de Davi? Dada por Deus, que ele seria rei. Que ele seria rei e teria um reino que fundaria a primeira cidade de Deus, onde ele faria um tabernáculo, não mais peregrinando no deserto. Essa é a visão de Davi. E Davi, quando estava fugindo, entrou numa caverna, num local no meio do deserto, chamado Caverna de Adulão. Você sabe o que é Caverna de Adulão, mano? Caverna de Adulão é aonde se escondia todo tipo de porcaria de gente. Gente que devia, você está devendo, eu vou te matar. Fugindo para onde? Caverna de Adulão. Gente que fez uma besteira na vida e era expulso da cidade, para onde ele ia? Caverna de Adulão. Gente
que tinha todo tipo de passado pecaminoso, destruído, sabe? Que tinha que se esconder mesmo. Estava vendo do lado. Você sabe que Deus escolheu o exército de Davi no meio dos improváveis, no meio dos arrebatados, no meio daqueles que não eram, seriam os últimos da fila para ser escolhidos. Da mesma forma, meus irmãos, os valentes da igreja carnais podem ser pegos em qualquer lugar, mas os valentes da igreja que vai são escolhidos no meio dos escombros, onde Deus edifica uma casa nova. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Os valentes de Davi são pessoas restauradas. Uma igreja que vai, uma igreja missionária, é uma igreja formada por pessoas que entendem que eles não são dignos, mas a misericórdia de Deus os alcançou de tal forma que motivou, transformou, e a aliança que eles têm com o Senhor não é uma aliança quebrada por qualquer bobagem. Não são meninos na fé. A igreja que atrai pode estar cheia de meninos, homens que não são homens, são meninos na fé, mulheres vaidosas, tolas, que não creem no Senhor de fato, mas a igreja que vai é formada por pessoas que dizem no seu espírito: para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna. Essa igreja, irmãos, formada por pessoas que a grandeza é se humilhar. A nossa grandeza é a humildade. A nossa grandeza é o senso de propósito. A nossa grandeza é o senso de responsabilidade. Na igreja de valentes, não acontece o que aconteceu com Paulo, que ele fala em 2 Timóteo 1,15, quando ele diz que todos da Ásia me abandonaram. Gente, significa que é Paulo. Paulo era uma força da mão de Deus naquela terra. Mesmo assim, o povo abandonou ele. E chega um ponto que em 2 Timóteo 4,11 ele fala: somente Lucas ficou. Sabe, tem hora que você olha para a igreja e fala assim: somente Lucas ficou. Aí o Senhor fala: tá bom, com Lucas eu vou escrever um dos mais poderosos evangelhos que já teve. Aleluia! A igreja que vai é uma igreja viva. E a igreja viva ninguém toca. A igreja que é viva, engano não toca. A igreja que é viva, a espada não é arrastada na mão. A igreja que é viva não negocia a sua fé